Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço desde já para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Venho aqui falar novamente sobre o tema da redação do Enem 2021. Dessa vez, depois de ter lido a proposta lá na própria prova, depois de ter lido e analisado também os textos de apoio. Como é um tema que pegou bastante gente assim de surpresa, a galera não soube muito bem o que escrever, muita gente ficou baqueada ali no início. Eu vou te mostrar como os textos de apoio já te davam uma base bastante interessante. Vou falar sobre os textos de apoio, a base que cada um deles acabava te dando e como eles podiam te inspirar, te instigar a pensar em outras coisas. Num segundo momento aqui do vídeo, vou falar brevemente sobre as questões da prova deste ano também, sobre as questões da prova de linguagens. Vamos lá então. O primeiro texto de apoio te dava uma ideia sobre a proposta de intervenção. Não que você devesse pegar o texto de apoio e as ideias desse texto de apoio reescrever na sua proposta, mas você poderia falar, quem sabe, que mais movimentos, mutirões para que pessoas tirassem seus documentos deviam ocorrer nas grandes cidades brasileiras, certo? Organizados esses movimentos por certas secretarias, por certos órgãos públicos, está vendo? O texto 1 te dava aí uma série de ideias para a proposta de intervenção. O texto 2 te dava argumentos. A própria escrita do texto 2 já mostrava isso, que muitas vezes não é nem o poder aquisitivo de uma determinada região que faz com que uma pessoa, com que um grupo de pessoas tenha ou não certos documentos. A gente nota, a gente observa, inclusive, no mapa, que a região sudeste, onde se concentra a maior parte do capital, a maior parte da renda no Brasil, é aquela que tem maiores problemas nesse sentido. O texto 3 te dá lá o que? Uma contextualização, certo? Você poderia utilizá-lo no seu primeiro parágrafo do texto. E por último, o texto 4, ele não tem tantas informações assim, ele é mais breve, mas ele mostra como uma entidade da sociedade civil pode, também fazer parte de um momento como esse. Se eu não me engano, fala lá sobre defensores públicos, isso, fala sobre defensores públicos, mostrando assim como a sociedade vai se organizando por meios oficiais. Aí o que acontece? Trouxe aqui outros dados. Esses textos de apoio poderiam te fazer lembrar de uma série de questões. Um exemplo, muitas vezes crianças, adolescentes crescem sem o nome do pai lá na certidão de nascimento. O abandono paternal ainda é muito grande aqui no Brasil. Recentemente teve até uma reportagem do Fantástico falando sobre isso. Tá vendo? Mostrando como é importante você assistir a telejornais, ficar de olho nos meios de comunicação de massa para observar como eles dão bases interessantes, dão subsídios valorosos para o seu texto, para a sua formação. Você poderia falar também da questão do tráfico humano. Caso você tenha feito em algum momento na sua escola um tema de redação sobre tráfico humano, você já deve ter ouvido falar que muitas vezes os envolvidos nos esquemas de tráfico humano, por exemplo, adoção internacional, muitas vezes ilegal de bebês, tráfico de órgãos e afins, acabam modificando os registros das pessoas para facilitar o crime. Você poderia falar também sobre adoção. A gente tem um fenômeno muito comum aqui chamado adoção é brasileira. O que é isso? É quando uma família pega para criar lá uma criança. Pega para criar essa criança, mas não procura formalizar isso. O que acontece? Essa criança vai crescendo sem ter acesso à escola, ao sistema de saúde e no futuro sem ter acesso, por exemplo, à herança daquela família. Você também poderia falar sobre a questão do nome social. Não sei se na sua sala do Enem teve alguém que se utilizou do nome social, por exemplo, para fazer a prova. Hoje em dia a gente já tem uma série de facilitações, a gente já tem toda uma desburocratização para o uso do nome social de uma pessoa, certo? Até falei sobre isso no outro vídeo, na parte 1 deste vídeo aqui. E a gente tem que observar também que muitas vezes, a palavra burocracia já tem uma semântica um tanto quanto negativa e por isso muita gente deixa de tirar o seu documento.
desde criança, deixa de tirar a identidade, quando vai chegando na adolescência, deixa de tirar o CPF ou o título de eleitor, ou muitas vezes a pessoa tem, por exemplo, um título de eleitor e não vota a tantas eleições, pode acabar perdendo inclusive seu CPF e afins, né? Tudo isso é bastante complicado. Muita gente ou tira os documentos de forma tardia ou nem tira esses documentos. Cara, como é que uma pessoa consegue ficar assim tanto tempo sem documento, né? Diante disso, vem lá a proposta de intervenção. O que o Estado deve fazer, por exemplo? O que deve ser feito? Como isso deve ser feito? E buscando qual cenário. Mas lembrando também que não é apenas o Estado que deve agir. Entidades da sociedade civil podem agir. Escolas, sindicatos, grêmios, certo? A associação de moradores, por exemplo. Beleza? Enfim, falamos bastante aqui sobre a redação. Agora, eu vou dar uma passada pelas questões. Não vou mostrar, não vou resolver nenhuma questão. Vou comentar algumas questões que a gente viu. Eu, por exemplo, notei várias questões utilizando propaganda. Se eu não me engano, 3 questões utilizando quadrinhos. Tinha lá 2 questões utilizando crônica. 4 questões utilizando trechos de conto. 2 questões utilizando música. Curiosamente, uma música do Chico Buarque. Numa outra edição do Enem teve música do Chico Buarque que foi censurada, que não deixaram entrar uma música do Chico Buarque que levaria a uma questão. Vi também poesia, uma poesia inclusive do Manuel de Barros, que numa outra edição teve uma questão com poesia sua censurada. Eu vi um quadro lá da Pop Art, a gente tende a ver cada vez mais nas próximas edições do Exame Nacional do Ensino Médio, a Pop Art presente, o grafite presente. Eu sempre avento a possibilidade de aparecer algo de Banksy, por exemplo. A gente viu um texto que era uma resenha. Por isso que é importante você estudar na época de escola os tipos textuais, os gêneros textuais, porque isso aí já vai te ajudar bastante a acertar, a fazer uma questão. Vi lá mais de uma questão envolvendo notícia também. E quanto aos conteúdos, tinha lá questão da linguagem verbal versus a linguagem não verbal. Vi questão de função da linguagem, vi questão que mencionava, pelo menos inicialmente, o romantismo. Uma coisa que me agradou muito, eu vi pelo menos 3 textos de Machado de Assis ao longo do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano, certo? Por isso é importante, por exemplo, você estudar o realismo quando você está estudando literatura ao longo do ensino médio. Lógico, né? A maior parte das questões, interpretação, mas a gramática, o estudo da gramática, o estudo da literatura, o estudo da redação, tudo isso te dá importantes bases, importantes subsídios para você fazer uma boa prova, beleza? Enfim, já pedi para que você deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, tem outras redes sociais minhas e um vídeo muito legal também, um vídeo que eu postei domingo, que eu postei ontem. Você deve estar vendo esse vídeo aqui na segunda-feira, mas enfim, você já entendeu aí o recado. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.